Eles são uma ameaça, na verdade, uma praga, deixando seu jardim em frangalhos. Mas se você puder olhar além da folhagem rasgada, vai ver uma família de insetos realmente espetacular. O mundo secreto dos jardins. Saltadores. Distribuição Sinapse. A maioria dos grilos e gafanhotos sobrevive ao inverno como ovo. No final do verão ou do outono, os adultos desovam no solo, onde hibernam durante todo o inverno e primavera. E quando o solo começa a esquentar, eles chocam. Eles chocam e surgem pequenas formas conhecidas como ninfas, cuja função é passar o resto do verão crescendo o máximo possível. Quase assim que as ninfas emergem, elas já começam a praticar a mastigação. Elas se dispersam por todo o ambiente e simplesmente começam a mastigar, mastigar, mastigar. Todos os gafanhotos, grilos e esperanças pertencem a um grande grupo específico de insetos, uma ordem de insetos chamada Orthoptera. Mas dentro dessa ordem existem muito poucas diferentes famílias de criaturas. Podemos classificá-las como sendo grilos ou gafanhotos de chifre curto, ou gafanhotos de chifre longo, como as esperanças. Gafanhotos de chifre longo têm uma antena fina e comprida, e em geral patas longas também. Essencialmente, todas essas criaturas comem plantas. Os grilos costumam se concentrar mais em plantas decompostas. Eles podem comer vegetação viva, mas na maioria das vezes eles comem folhas velhas, tecidos em decomposição, bolor e fungos e todas essas coisas. Eles não causam danos às plantas de que gostamos no jardim. Em geral, recusam nutrientes, mas reciclam, digamos assim, nutrientes em seu jardim comendo matéria orgânica em decomposição. Grilos, então, causam uma série de efeitos benéficos em seu jardim. Enquanto isso, os gafanhotos de chifre curto, gafanhotos típicos e os gafanhotos de chifre longo, como as esperanças, seguem comendo vegetação viva. Eles preferem capim e plantas frondosas. Não se interessam pelas plantas pouco copadas do jardim. Em geral, vemos sinais da presença deles em arbustos e capim. Se as populações de gafanhotos se tornarem grandes, podem efetivamente ter efeito devastador no seu jardim. As histórias bíblicas de pragas contam que, se a população de gafanhoto ficar muito grande, pode aniquilar completamente a vegetação. As populações dessas criaturas variam muito, depende de que tipo de jardim você tenha. Se você tem um jardim ensolarado com vegetação viçosa, há uma boa chance de você ter centenas e centenas de grilos e gafanhotos. Quanto à melhor forma de controlar gafanhotos, claro, é ter bastante diversidade. Eles não gostam de se alimentar de todo tipo de planta. Apenas certos tipos de plantas são escolhidas e, portanto, você deve ter um jardim bem complexo, diversificado, onde, enquanto uma coisa esteja sendo devorada, outras estejam se desenvolvendo. Outra providência é ter tantos predadores quanto sejam possíveis. Então, se você tiver um jardim cheio de pássaros e com predadores como louva-a-Deus, vespas e todos esses tipos de insetos, você terá menos problemas de gafanhotos. Mas caso tenha, será de pouca duração. Ao chegarem os dias de verão, às vezes os gafanhotos são os únicos que realmente têm atividade por lá e eles têm um jeito próprio de aproveitá-los. There's no use denying, I feel like I'm flying. The weather is oh so divine. The birds all sing sweetly, the sun's out to greet me. Today is a day that is fine. My cares and my worries are gone in a hurry. The world is a perfect design. The happy
glorious bluebird just gave me the good word. Today is a day that is fine. I wouldn't change a single thing. All the breezes are blowing my way. Old Mother Nature is trying to make sure this is a glorious day. A grasshopper told me that nothing can hold me. Everything's falling in line. And all of creation is one celebration. Today is a day that is fine. Antes que você pense que a vida dos gafanhotos é como um piquenique no seu jardim, tenha em mente que eles são o cardápio do jantar de quase todo mundo. São uma porção quase perfeita de proteína para pássaros, louva-a-Deus e até sapos. Gafanhotos passam tanto tempo tentando se harmonizar com o ambiente quanto passam comendo. Gafanhotos e grilos são uma grande fonte de alimento para todo tipo de criaturas, particularmente quando jovens. São guloseimas do tamanho de uma mordida, bem fáceis de abocanhar. São criaturas bastante indefesas e, na primavera, pássaros, caso tenham muitos filhotinhos famintos para alimentar, estarão esquadrinhando o jardim atrás de gafanhotos. Enquanto muitos gafanhotos e grilos são devorados, muitos outros sobrevivem. Existem literalmente milhares deles num típico jardim se alimentando até não aguentar mais. Muitos grilos ou gafanhotos só sobrevivem por uma geração a cada ano. As ninfas levam o verão todo crescendo, passando por vários estágios. Geralmente, o gafanhoto passa por cerca de 4 a 5 estágios ninfas e pode até haver mais, 8, 9 ou 10 no caso dos grilos, antes de finalmente se tornarem adultos. Cada estágio ninfal, claro, é o resultado de terem crescido rapidamente no estágio anterior. Eles comem como loucos, ficam muito grandes para a sua pele, que não é exatamente pele, mas exoesqueleto. Como todo inseto, o esqueleto deles é externo. Assim, o exoesqueleto se parte e eles basicamente emergem de suas velhas peles. A cada muda, os grilos ficam maiores, a pele escurece e fica um pouco mais espessa, e suas asas se desenvolvem um pouco mais. Na última muda, os grilos chegam ao tamanho completo e suas asas ficam inteiramente desenvolvidas. A maior parte não usa as asas para voar. Os gafanhotos, por outro lado, quando se desenvolvem totalmente, tornam-se voadores perfeitos, que se afeiçoam às asas por uma série de razões. Eles, de fato, podem voar. Eles usam as asas dianteiras para deslizar e estabilizar. E quanto às asas traseiras? Bom, eles batem as asas traseiras para efetivamente voar. Embora tenham que fazer vários voos curtos, podem percorrer uma longa distância fazendo paradas intermediárias.
Voar não é apenas um modo de evitar os inimigos, é também uma boa forma de arrumar uma parceira. Quando sentem que uma fêmea pode estar por perto observando-os, eles saltam no ar e fazem um interessante show visual, ao mesmo tempo em que emite um som típico, um clique, clique, clique. As listras sob as asas anteriores e nas posteriores são com certeza irresistíveis. Quem pode resistir a uma exibição visual assim? As exibições visuais não são o único modo de atrair o sexo oposto. Como um belo terno ou um carro sofisticado deve chamar a atenção da dama, e a canção romântica é uma maneira infalível de tocar as cordas do seu coração. Se você ouvir gafanhotos ou grilos, se o fizer por um certo tempo, vai verificar que eles começam a fazer diferentes tipos de sons para diferentes ocasiões. Machos, por exemplo, sempre irão ficar a certa distância uns dos outros e usarão seus sons para chamar e para dizer a outros machos que eles estão ali. É assim que marcam seu espaço. Outras vezes, quando as fêmeas se aproximam, os machos criam um som diferente, basicamente uma canção de amor. Às vezes até as fêmeas cantam, e quando eles formam o par, macho e fêmea juntos fazem um dueto. O macho canta sua canção de amor e a fêmea responde com a sua canção de amor. No final, toda essa cantoria de amor tem o objetivo de uni-los para outros objetivos. E depois de uma considerável quantidade de toques e contatos, eles acasalam. O esperma é transferido para a fêmea e a fêmea vai embora pôr os ovos. Os sons dos grilos são um pouco mais musicais do que os sons dos gafanhotos. Podemos ouvi-los variar em altura e frequência de uma forma que gafanhotos geralmente não conseguem. Nem todos os grilos são criados iguais. Alguns são melhores cantores que outros. Grilos arborícolas, por exemplo, em geral são muito barulhentos, principalmente para criaturas tão pequenas. Os machos cantam suas canções para as fêmeas, dizendo: estou aqui, venha falar comigo, na esperança de encontrar um par. Grilos cantam suas canções roçando as duas asas. Uma asa tem a superfície endurecida e a outra tem uma série de saliências. Quando eles arrastam uma na outra, isso produz um som bem musical. Aparentemente é irresistível. Eles podem cantar muito e há quem diga que eles acasalam muito. Mas, indubitavelmente, a atividade preferida é comer. E os gafanhotos são perfeitas máquinas de mastigação. O cantar representa os sons do jardim de verão, mas embora eles tenham um papel importante no cenário, se você quiser ver de perto um grilo, tem que se aproximar bem do solo, pois é lá que eles passam o tempo. O corpo dos grilos tem formato diferente do corpo do gafanhoto, porque grilos passam a maior parte do tempo no solo. Tem corpos achatados e baixos. As asas ficam estendidas nas costas e eles parecem um tanque pela maneira como se agacha. Isso os deixa capazes de passar por espaços apertados e a resistir a predadores. Não tem o perfil perfeito para o predador agarrar. As patas são feitas para tomar velocidade e eles podem se mover rápido e mergulhar sob alguma cobertura se um predador aparecer. Os grilos também têm longas antenas que usam para sentir o mundo à sua volta. Com isso, captam substâncias e cheiros. Isso os ajuda a encontrar o que querem comer, ou o par com quem acasalar, ou descobrir predadores próximos.
Eles também são bem adaptados a lidar com o ambiente e, na maioria das vezes, se misturam a ele e passam despercebidos. Grilos arborícolas são particularmente sujeitos a se tornar parte do mobiliário do jardim, pois eles têm corpos de aparência frágil, estranhamente finos, que se misturam completamente ao cenário vegetal. Uma outra coisa estranha sobre esses saltadores é que, embora como outros grilos se alimentem de dejetos orgânicos e até transfiram pólen, basicamente são oportunistas. Não são de forma alguma adversos a se tornar predadores, devorando pulgões e outras criaturas de corpo mole. Quando o inseto eriça seus aparatos sensoriais, quando tem todo tipo de antenas e receptores, inclusive visuais e coisas assim que sobrecarregam seu corpo, e se eles trabalham e nos indicam como é seu ambiente, eles devem ser mantidos na ordem dos ativistas. Você vê muitos saltadores que não estão comendo, estão geralmente se alisando, estão se limpando, se preparando para a ação. As antenas dos gafanhotos de chifre longo são órgãos sensoriais que todos nós deveríamos invejar. Elas são capazes de sensação tátil, e eles geralmente as usam para tocar o meio ambiente para melhor compreendê-lo. Também são receptores e são provavelmente capazes de captar ondas vibratórias. Elas são uma espécie de aparato sensorial do ambiente. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que os gafanhotos fazem com as antenas é usá-las para procurar o jantar. Observe um gafanhoto se alimentando, por exemplo. Ele toca a haste e as folhas das plantas que comerá. Ele também lambe a superfície dessas folhas e faz um certo teste químico para ver se está tudo bem. E depois dessa verificação com todos esses diferentes aparatos sensoriais, eles podem dar uma boa mordida. Depois da mordida, se descobrem que não é do seu gosto, partem para outra. Se ao contrário gostarem, você pode dizer adeus à folha. Eles têm boca muito complexa, diferentemente de nós que temos maxilar superior e inferior. Eles têm partes que deslizam e se movem, que lhes possibilitam rasgar certos tipos de materiais e triturar outros, deixando-os em pedacinhos que podem ser empurrados para dentro do sistema digestivo. Gafanhotos costumam ter boca maior do que os grilos, porque costumam selecionar alimentos mais à base de celulose, isto é, uma vegetação mais íntegra. Grilos não precisam ter mecanismo poderoso de moagem, porque comem o que é essencialmente pré-digerido por micro-organismos. Embora suas mandíbulas sejam impressionantes, oferecem muito pouca proteção. Tanto gafanhotos quanto grilos são criaturas bastante indefesas. Num jardim onde o perigo pode ocultar-se por trás de cada lâmina de grama, esses saltadores têm que estar constantemente em guarda. Os gafanhotos percebem o perigo principalmente usando a visão. Eles têm muito boa visão e são muito sensíveis às ondas sonoras. Eles têm um bom senso de audição também. E, claro, a primeira reação de um gafanhoto ao perigo iminente é ficar imóvel, não mover um músculo.
As patas traseiras dos gafanhotos são particularmente espetaculares, porque são tão grandes, tão maiores, que funcionam como alavanca e quando eles contraem os músculos da pata traseira, podem saltar de uma superfície a alturas maiores do que se poderia esperar de uma criatura tão pequena. Se um predador chegar muito perto, no último minuto ele vai saltar. Mas é bem fácil saltar da frigideira quente direto para o fogo. Na maioria das vezes, acho que as pessoas tendem a achar que os gafanhotos são todos iguais e que os grilos são todos iguais. Mas eles têm uma grande diversidade. Nos gafanhotos há uma imensa variação de tamanho, mas alguns são extraordinariamente coloridos. Há uma grande variação da padronagem básica de cores e até de seus hábitos. Portanto, há gafanhotos para muitas ocasiões. Quando se trata de grilos, da mesma forma, há uma grande gama de diversidade. Então, na próxima vez que você olhar para gafanhotos e grilos no seu jardim, não pense neles como apenas mais um gafanhoto ou mais um grilo. Fazem parte de uma grande diversidade que você pode investigar em seu jardim. Versão brasileira Anima Vox.